Olá, pessoal! Falar sobre comunicação aumentativa alternativa, autismo, comorbidades e tudo isso vem da minha agonia que eu recebo muito no direct. Essas questões do tipo, Dani, meu filho começou uma CA e a CA não deu certo. Isso pra mim, assim, me mata quando eu escuto isso. CA tem que dar certo, comunicação aumentativa alternativa tem que dar certo. Não existe essa questão de comunicação aumentativa dar errado. Por quê? Ela é feita com base no repertório atual da pessoa. Quem teve contato, quem já trabalhou, os especialistas que trabalham com pessoas que têm paralisia cerebral, que têm questões severas na questão, por exemplo, de movimento, eles sabem que a gente pode usar o olhar com base para a gente ter a comunicação aumentativa alternativa. Então, olhou para o que quer, já é uma comunicação aumentativa alternativa. Nós vamos desenvolvendo o repertório com o que a pessoa já tem. Então, primeiro, explicar para vocês como é que vai ser essa live, como é que vai ser, que eu vou trazer essa aula, na verdade, né? Aqui vai ser uma aula, ela vai ser dividida da seguinte forma. Primeiro, eu vou explicar para vocês a questão do autismo, a questão das comorbidades, as questões de transtorno relacionados à dificuldade da aprendizagem motora de fala, né? Nós vamos entrar na questão da construção dessa CA, como eu faço com as famílias, como eu desenvolvo essa questão com as famílias, e é isso. Então, primeiro ponto, o autismo, né, gente? Qual é a questão do autismo? É a grande questão de dificuldade na hora da gente desenvolver uma comunicação aumentativa alternativa. Uma delas é porque muitos autistas falham no que a gente chama de performance visual, performance auditiva. Então, se ela falha nessa performance, é difícil dela entender o contexto e aprender com o contexto. Outra questão também é a falha da cópia, do processo de imitação. Então, não é raro autistas falharem nesse processo de cópia, de imitação. Então, é outra grande barreira que nós temos. E o mais grave de tudo, que é o cerne do autista, ou o cerne no autismo, a questão da comunicação. A questão da reciprocidade social, o interesse pelo outro. Então, assim, se você não tem interesse pelo outro, é difícil você ter esse declínio, essa vontade de se comunicar. Então, se a gente analisa esse cerne do autismo, é extremamente importante a gente entender. Nós temos essa coluna, né, do diagnóstico, que para a pessoa fechar o diagnóstico tem que fechar toda essa questão de déficits na reciprocidade socioemocional com outras pessoas, a questão de entender a comunicação verbal e não verbal. Então tem todo esse cerne que tem que fechar. Aí nós temos uma outra coluna que fala sobre padrões restritos e repetitivos, e fique isso muito bem na cabeça de vocês, porque eu vou abordar sobre isso. A questão da inflexibilidade, hipersensibilidade, isso também é muito importante quando a gente vai falar sobre comunicação aumentativa alternativa. Então pode ser hipersensível ou hipossensível. Então, quando nós olhamos essa outra coluna, que são 4 itens, tem que completar pelo menos 2 e todos esses critérios tem que começar lá no início da vida e não pode ser explicado por outro transtorno, de melhor forma. Ok, entendido aqui uma breve revisão sobre o autismo, nós temos que entender que o autismo, ele é um dos transtornos mais comórbidos, ele é muito comórbido, ou seja, você pode ter a presença de um outro transtorno associado, mas esse outro transtorno, ele potencializa tudo. Então vamos lá. Quais outros transtornos que têm uma grande associação com o autismo? O TDAH. Pesquisas trazem que 80% dos autistas têm TDAH. Então, imagina, qual é a questão do TDAH? O cerne do TDAH. O TDAH, ele tem a questão do déficit de atenção. Então, assim, existem os mais desatentos, existem os mais hiperativos, mas um dos grandes critérios diagnósticos do TDAH é a questão da manutenção da atenção. E quando nós estamos falando sobre comunicação, essa é a base. A gente está conversando, se a gente está conversando, vocês estão aqui prestando atenção no que eu estou falando, aí vocês vão fazer um comentário no chat. Nós estamos nos comunicando, mas para isso eu tenho que estar atento a vocês e vocês têm que estar atentos a mim.
Então, o TDAH tem essa questão, a impulsividade. Então, a impulsividade também atrapalha nesse processo. Vamos lá, a questão também a deficiência intelectual. Então, isso daí você vai achar números variados, né? Porque depende de que marca histórica você tá pegando, em que ponto da história você tá pegando essa pesquisa que correlaciona a deficiência intelectual com o autismo, né? Nós temos também, que também é um número significante, né? Em 2019 saiu um que, se eu bem me lembro, 66% dos autistas têm DI. Existem muitas questões em relação a isso, eu não vou entrar nesse aspecto, tá, gente, aqui. Transtornos motores, e esse daqui, vocês têm que ficar muito atentos com essa parte. Gente, transtorno motor no autismo é elevadíssimo. Tem pesquisa que traz números com mais de 90% dos autistas têm transtorno motor em algum nível, em algum espectro desse transtorno, né? Porque se nós formos olhar, quase todos os transtornos, eles são um espectro. Você pode ter mais ou menos dificuldade, isso varia. Isso daí pode variar da questão proprioceptiva, então você se entender no meio, pode variar das questões sensoriais, então táteis, questões de olfativa, questões gustativas, várias questões envolvidas. Então, e nós temos também, além proprioceptiva, sensorial, essa performance, né, a praximotora, ela também é falha, ou seja, é olhar, é ouvir, é sentir e tomar uma decisão com isso, uma decisão assertiva e executar isso. Então o processo de praxis, ele leva da ideação até o processo de realmente tomar uma atitude. E nesse processo a gente correlaciona ao cerne do autismo, que normalmente é uma dificuldade, a inflexibilidade mental. Então, se você tem um cérebro que é mais inflexível, o processo de praxis ele fica mais difícil. Por quê? Nem sempre a gente vai conseguir idealizar o que nós planejamos anteriormente. Então, a inflexibilidade impossibilita esse autista de tomar decisões flexíveis. Por exemplo, você está andando, você colocam ali uma barreira no caminho que você sempre fez. E aí você tem que flexibilizar, porque você tem que mudar o seu caminho. E para alguns autistas isso vai ser muito difícil. Então, o transtorno motor, quando a gente correlaciona com o cerne do autismo, a gente vê essa potencialidade de tudo isso. Outra questão também, gente, outra comorbidade muito comum no autismo é o transtorno de sono, que também tem pesquisas que trazem que mais de 80% dos autistas têm transtorno de sono em algum nível, seja em dormir, e pegar no sono, e a manutenção desse sono durante a noite que é deficitária, ou esse sono é de baixa qualidade, ele não se mantém o que é esperado desse sono, e quem vai explicar, que é maravilhosa nisso, quem tem dúvidas sobre sono é a Camila Kummers. Eu vou até marcar a Camila Kummers aqui. Então, a Camila Kummers, quem tem questão com sono, depois eu coloco ela aqui. Vamos lá, Camila Kummers. Sono. Pronto. Camila Kummers do sono. Então a Camila Kummers, por exemplo, ela fala muito sobre o sono. E tem uma pesquisa muito interessante que foi do Dr. Paulo Liberalesso, foi do pós-doc dele, que ele trouxe que quando nós dormimos mal, nós aprendemos menos. Então no outro dia nós estamos menos aptos a aprender. Então se a sua criança não dorme bem, ela não consegue desenvolver um bom sono. E aí, não consegue aprender no dia seguinte. Então, a Camila Kummers, ela traz várias estratégias. Na Liga Light tem uma aula só sobre sono com ela. E é gratuita essa aula, basta vocês entrarem na Liga Light, vocês escrevam Liga aqui, que aí vocês acessam. Ok, então, mais um transtorno comórbido ao autismo. Nós ainda temos muitas pesquisas para falar sobre isso, que é a apraxia de fala na infância. A apraxia de fala da infância, gente, se for olhar, ela estaria muito correlacionada com os transtornos motor, porque fala é motor.
Fala, nós temos que controlar nossa respiração a hora certa, nós temos que ter todo um planejamento espaço-temporal para emitir esses fonemas um atrás do outro, porque por exemplo, quando a gente vai falar, por exemplo, vou ler um texto, eu vou falar uma palavra, eu já não penso na palavra em si, mas eu penso em conjuntos de frases. O meu cérebro já planeja esse conjunto de frases como fosse uma coisa só. Então eu tô falando pra vocês aqui, mas é como se fosse uma coisa só no meu cérebro, eu não saio separando uma coisa da outra. E aí ele já faz todo esse planejamento dessa transição, controlando a minha respiração, controlando como a minha boca vai abrir, fechar, como a minha língua vai se mover. E aí, quando nós olhamos, no autismo tem se evidenciado muitas pessoas que têm transtornos motores de fala. E para cada transtorno desse existe um nome. Existe a apraxia motora de fala, a apraxia de fala na infância, existe a disfasia, existe um conjunto de transtornos motores relacionados. E nós vamos ter em breve mais pesquisas, a apraxia vai trazer pesquisa e pesquisa genética também em relação a isso, trazendo essas correlações. E aí, o que é curioso em tudo isso? Que não é raro crianças que tenham apraxia, que sejam autistas, terem um transtorno alimentar. Por quê? Se ela não consegue abrir e fechar essa boquinha de forma fluida, né, como é esperado, essa língua balança direitinho, essa boca abre e fecha de forma adequada, ela não mastiga direito. Ela não consegue sentir esse alimento de forma adequada. E isso daí causa um outro padrão nela. E aí vem a questão que vem o cerne do autismo, da inflexibilidade mental, vem a questão sensorial envolvida, né? Porque é tudo envolvido isso, de ela não conseguir fazer essa modificação em cada vez um alimento diferente, e esse planejamento tem que ser diferente para cada alimento. Então a forma que a gente come carne, a forma que a gente toma um leite, a forma é totalmente diferente para cada coisa. Vocês estão vendo todas essas ligações? Tá. Eu expliquei tudo isso para vocês para a gente chegar na parte da comunicação aumentativa alternativa. Ok, isso por quê? Porque nós temos que avaliar tudo isso. Tudo isso que eu falei para vocês tem que ser avaliado. E eu vou falar uma coisa para vocês, nós não temos instrumentos avaliativos o suficiente para avaliar tudo isso. Então exige do profissional uma sensibilidade do profissional para olhar essas questões. Tem que ter uma sensibilidade. E sabe como é que a gente se torna sensível como profissional para explicar essas questões? Através de uma boa anamnese com a família. E aí vem uma questão muito sensível que eu quero dar uma sacudida nos profissionais, porque isso tá me deixando danada. É a questão que, profissionais, vamos lá. Vocês precisam focar na família, vocês precisam focar no contexto que essa criança vive. Não adianta a gente olhar apenas para a criança, não faz sentido. A criança ela está dentro de um meio, e esse meio é a família, a escola, é onde for. Comunicação não basta a gente olhar para a pessoa, comunicação exige um meio. E aí, o primeiro passo da intervenção é analisar esse meio. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui rapidinho, gente. Então, o que esse meio me diz? Digamos que eu chegue vou pegar uma mãe que chega pra mim e fala: meu filho não fala, Dani, eu tô desesperada, foi diagnosticado autista, tem 5 anos. Um caso clássico isso. E aí chega pra mim desesperada. Aí primeira coisa que eu faço, que normalmente assusta os pais, é saber da vida deles. Mas hoje em dia eu já adianto, eu falo assim: olha, eu preciso muito saber como é que tá a sua vida pra eu conseguir fazer uma intervenção de qualidade. Então eu pergunto: como é que é a sua rotina? Ai, Dani, olha, eu acordo, eu deixo meu filho na escola e eu vou cuidar da minha mãe que tá doente, ou da minha avó que tá doente. Aí depois eu busco o menino na escola, levo pra almoçar,
Vou pra cá, vou pro trabalho, deixo ele nas terapias, vou pro trabalho, à noite eu busco o menino, e aí a gente janta junto, eu sou mãe solteira, o pai de 15 em 15 dias encontra, então assim, é praticamente mãe solteira, porque o pai só vê o filho de 15 em 15 dias. Eu vou chegar pra essa mãe e dar uma pasta cheia de figurinha e já começar por aí, a criança não emite som, não tem rastreio visual, sabe? Não faz sentido. Eu tenho que diminuir o custo de resposta, eu tenho que entender onde está doendo mais, porque toda a comunicação vai ser estabelecida nisso. Eu preciso que seja, antes de tudo, muito reforçador para essa mãe esse processo. Que seja muito interessante na escola, para o professor que está em contato com essa criança. Que seja muito interessante para os terapeutas que estão ali direto com essa criança intervindo. Então toda a comunicação ela vai ser estabelecida analisando quem está com essa criança e não o contrário, por incrível que pareça, é para a criança, a comunicação é para ela. Mas nós começamos olhando todo o meio que está envolvido. Porque nós temos que ter o engajamento de todas essas pessoas. É daí que a gente começa a comunicação aumentativa alternativa. A comunicação aumentativa alternativa tem que dar certo. Ela tem que dar certo. Então, no momento que a gente analisa, então eu vou fazendo perguntas para essa família do tipo, eu quero antes mesmo de avaliar essa criança diretamente, eu vou querer saber a rotina dessa família, eu quero saber como essa mãe tá, o estado emocional dela. Eu quero saber como é que é o nível de engajamento, como é que eu vou conseguir o engajamento com ela. Então, para pequenas coisas, então eu vou pedir menos é mais. Nesse momento, nós vamos entrar, no momento que fizer uma intervenção, eu vou entrar com uma coisa só, porque eu quero testar essa família. Eu quero entender, primeiro vou avaliar a condição dessa família antes de entrar com qualquer outra coisa. Então, são 2 semanas testando a família. 2 semanas, pelo menos, vendo o repertório dessa família em relação a essa comunicação aumentativa, essa forma da gente trabalhar. Então, assim, eu cheguei para essa família e entendi o contexto. E aí eu vou ensinar essa mãe a avaliar o próprio filho, a me trazer informações. Então, ela vai me mandar vídeos dele correndo, dele sentando, dele comendo, eu quero vídeo dele comendo, eu quero vídeo dele pegando nos talheres, eu quero vídeo dele abrindo as coisas, eu quero vídeo dele escalando brinquedos, como é que ele escala, se ele escala em bloco, eu quero saber se ele anda em bloco, ele consegue, eu quero ver ele correndo, eu quero ver ele pulando, eu quero ver ele sabendo interagindo com água, saber quando ele vai pedir as coisas, como é que ele faz com a mãe, se ele puxa a mãe para pedir as coisas, qual é o tempo que ele olha quando a mãe tá explicando alguma coisa, ensinando ou brincando com ele também, fazendo cosquinha, qualquer coisa assim. Qual é o tempo de engajamento que ele consegue performar? Eu não falo contato olho no olho, mas performar ela, olhar a mão, como ela move, o rosto dela. Eu quero saber esse tempo que ele está de engajamento social, desse engajamento com ela. Então, é isso que eu preciso saber. Eu preciso saber, então eu fui da área motora global, eu quero saber como é que o posicionamento, ele é aquela criança que fica assim, quais são os interesses dele? O que ele está mexendo, o que está atrapalhando esse processo de aprendizagem? Tem algum disruptivo? Ele tá, por exemplo, uma questão que é muito interessante sobre alguns marcos é troca de dente. Então, às vezes ele tá agoniado com troca de dente. A questão de crescimento, as dores do crescimento também. Então, quando a gente pega crianças ali que estão naquela fase da última infância, né, com a adolescência, né, essa pré-adolescência, que começa a espichar e começa a ter aquelas dores muito grandes de crescimento, e aí tem uma queda do sono, então entender isso. O que mais? Eu quero saber a performance mão-olho. Então, assim,
quando ele aponta, ele é muito assertivo para o que ele está apontando, ele consegue performar de forma adequada e mostrar o que ele quer, ou é mais errático isso? Porque isso vai me dar um indício da performance visual dele e a questão motora dele. Então esse mão-olho é muito importante na hora da gente solicitar, porque as mãozinhas é a extensão da boca, né? Então o que ele tá mostrando, o que ele tá... É muito importante a gente compreender essa complexidade. Então eu também preciso saber qual é a ansiedade da família, as expectativas da família em relação a isso. Então é uma avaliação... Ela é muito... Nesse momento eu vou estar treinando a família. Então, explicando para a família, eu quero os vídeos, eu quero compreender essa rotina, eu quero compreender essa criança no contexto, chegar para o professor também e falar, professor, como é que é a sua sala de aula? Quantos alunos? Como é que você tá? Ai, Dani, eu tô desesperada, Dani. Eu não sei o que eu faço com esse aluno. Eu quero acolher esse professor. Eu não quero chegar com o pé na porta. Quando nós, gente, nos posicionamos como estudiosos da análise do comportamento, nós temos a função de ser pessoas acolhedoras. Então, no momento que eu entro na escola para conversar com esse professor, eu tenho que acolher ele. Eu tenho que chegar para ele e perguntar, professor, como é que é o seu contexto em sala de aula, Dani? Deixa eu te falar. Essa criança pode até ter monitor, mas eu tenho que ficar instruindo esse monitor o tempo todo. Eu tenho 30 alunos na minha sala. Eu tô muito cansada. Eu não sei, eu vou fazer adaptação. Eu tô fazendo no domingo da minha casa. Eu preciso de ajuda. Então, nesse momento eu vou dando ferramentas, porque no início normalmente o professor fica com medo de falar. O professor ele tem muito medo de se abrir, de mostrar essas dores. E eu tenho que acolher, mostrar que eu sou uma pessoa confiável, que eu não tem por que eu ficar repassando certas questões, que é simplesmente o que nós queremos é o melhor para o aprendiz e o melhor para todos os envolvidos. Porque uma coisa é certa, gente, eu sou uma pessoa autista e eu posso falar isso com propriedade, eu tenho lugar de fala em relação a isso antes que as pessoas joguem pedra. Transtorno não causa transtorno só pra gente, causa transtorno para todo mundo em volta. Então tá, eu acolhi a professora me falou as questões, como é que ele pede, quais são as maiores dores dela, porque ela tá com um bando de crianças junto. Então, nesse momento, eu tenho também que me preocupar que estabelecer um tipo de comunicação que seja muito fácil para essa professora, que seja reforçadora para ela, que se essa criança tem um monitor, que ela consiga supervisionar de forma assertiva esse monitor, sem que ela tire muita atenção para as outras crianças também. Então tá. E aí, nessa conversa paralela, eu vó pedindo pra mãe me mostrar os sons que a criança faz. Quais são Ai, Dani, mas ele só faz ecolalia. Ele só fica lá, pra um lado e pro outro. Ele faz esse som? Legal, legal. Vamos pegar todos esses sons que ele faz, os sons que sempre ele tá repetindo, mesmo que ele não peça de forma funcional com nenhum som, que ele não tá, mas ele tá fazendo esses sons. Então pronto, ele tem esse repertório de sons e isso é fantástico. Vamos olhar os movimentos que ele tem de forma assertiva. Então os movimentos que ele mais faz. Vamos olhar como ele performa-se visualmente. Então você pega coisas que ele tem interesse. Então eu peço para os pais fazerem essa brincadeira de pegar o que ele gosta, tipo pegar, ele toma mamadeira, coloca a mamadeira junto com os brinquedos na hora de dar o mamar. Pega um item que ele gosta, um doce, digamos que ele gosta de chocolate. A gente vai colocar esse chocolate, fazer brincadeiras mesmo, tipo de easter egg, oh meu Deus, ovo de Páscoa, sabe? Que a gente esconde e a gente coloca no meio das coisas, mas assim, é no intuito de brincar, de colocar ali pra ele achar, e a gente vê o tempo que ele vai demorar pra performar, pra achar. Isso por quê? O que você pega as práticas que tem troca de figuras, então os diversos sistemas robustos de alta tecnologia ou baixa tecnologia, onde tem troca de figuras, você precisa ter uma performance visual e uma performance visual rápida. Porque se você tem uma criança que é autista com TDAH, ela vai desistir de se comunicar.
porque o foco atencional dela já foi, e aí pronto. Então ela tem uma baixa performance visual, então a gente tem que reduzir o número de figuras e indo gradativamente e analisando esse aumento dessa performance visual. Ok. Vamos lá para uma criança, um caso, por exemplo, de uma criança que foi um caso recente que eu tive contato, que é uma criança que conseguiu começar a falar algumas palavrinhas, então ela já tem algumas palavrinhas, só que ela tem uma variabilidade muito grande de fonemas, muito grande. Então, assim, uma possível apraxia de fala, e deixar claro que só quem é fonoaudiólogo pode diagnosticar apraxia de fala. Eu deixo muito claro, gente, eu falo aqui coisas técnicas, coisas de pesquisa e tudo, mas quem pode diagnosticar apraxia é fono. E aí, nós levantamos esses fonemas que ele faz, pedir para a família levantar esses fonemas que essa criança faz, os sons que ela faz e catalogar. Olhamos os movimentos motores que ela faz, olhamos toda a questão da interação da família. Foi uma criança que entraram com vários sistemas de comunicação e não deu certo, por quê? Falar para vocês, gente, esses sistemas tipo PECS, POD e etc. são sistemas maravilhosos, robustos, e como todo sistema muito bom, ele tem variáveis de controle, onde ele tem a interface dele, né? O boundary, oh meu Deus do céu, hoje meu cérebro também em inglês os limites, o limite dele, ele é bem delimitado. Então ele tem essa, me deu um branco no nome em português, meu Deus do céu. Eu não sei, eu acho que o meu cérebro tá meio confuso, meu cérebro tá meio em inglês hoje. Só tá vindo o nome em inglês. Tá, então, a interface dele é bem delimitada. Então, se a criança ela não tem o repertório que ele foi desenhado, os bons sistemas falam, eu não dou conta dessa criança, procure um outro sistema. Isso vale para protocolos de avaliação, para sistemas de ensino. Então, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, um método Denver de intervenção precoce, modelo Denver, perdão, de intervenção precoce, ele é tão robusto, mas tão robusto, que ele delimita tão bem quais são as crianças que ele pode atender, que ele fala em idade, ele fala em repertório, e quando, por exemplo, meu filho, gente, ele não cabia no método Denver, no modelo Denver. Você olhava o modelo Denver, ele tinha toda uma árvore de decisão para jogar fora, essa criança jogar fora no sentido assim, não cabe dentro nesse modelo o Denver e tá tudo bem. Isso é fantástico. Quando a gente tem um modelo que é extremamente robusto, ele vai mostrar quais são essas variáveis, quais são as variáveis que ele controla e esses limites que ele tem. Então, o PECS é um desses. O PECS ele é tão robusto, ele é estudado há tanto tempo que já se sabe, bem delimitado, qual é o repertório que a criança precisa ter para estar dentro dele. E vamos lá, o repertório. Primeiro, essa criança ela não pode ficar levando essas figurinhas à boca. Ela não pode ficar dobrando essas figurinhas, estragando. Então isso é um comportamento que interfere. Ela tem que ter performance visual. Eu sei que ele tem níveis, mas essa performance visual tem que ser compatível. Então, assim, vai ter momentos que talvez a gente tenha que fazer alterações nesse sistema de figuras também, porque tem crianças que, se você colocar muitas cores, muitos elementos, ela vai se perder. Então, tem uma pesquisa de multimodal. Sim, tem uma pesquisa de um fisiatra, eu acho que foi um fisiatra, mostrando que
que existe, com bebês, existe toda uma evolução nessa questão da percepção. Então você começa com imagens preto e branco, você vai colocando tons de cinza, e aí você vai dando volume com cores, até você conseguir trazer itens tridimensionais, assim, imagens, né? Imagens que deem aquele aspecto tridimensional. Então existem essas fases que tem uma percepção melhor. E aí, para algumas pessoas autistas, algumas crianças autistas, a gente deve usar esses princípios. Ok, entendido, né, essas questões, nós entendemos que nem todos os aprendizes a gente vai conseguir entrar com um modelo pronto, um protocolo pronto, um procedimento pronto, porque isso facilita a nossa vida como terapeuta e não da criança. Aqui, ó, existe avaliação de matriz de comunicação também, optometrista. Sim, a optometria ela é pouco falada. Nossa, muito legal, Lili, você trazer a optometria, porque existem estudos, né, com a questão da infância, da performance visual, né? Então nós temos a questão da hipotonia. Então estão trazendo, tem um estudo chileno, né, que é bem robusto, trazendo a questão da hipotonia nos olhos, e também está se trazendo, né, com a estudo do o eye tracking, né, a busca por objetos, né, ao invés de pessoas. Então isso também é bem relevante. Aqui a fono Vanessa Nogueira, muito querida, aqui por isso é importante levar ao oftalmo da infância, avaliar o processamento visual da criança. Aqui a Gil Burquerque, psicopedagoga, bom dia, Dani querida, bom dia! Então, visto toda essa questão, gente, isso tudo foi introdutório, tá, gente? O que nós fizemos até agora foi introduzir esses conceitos, o que nós fizemos foi introduzir a questão dos critérios diagnósticos do autismo, as comorbidades, a questão de como a gente deve acolher essa família, começar esse processo de anamnese e avaliação, entender que a gente tem que entender muito bem o contexto onde essa criança ela está inserida, acolher todo mundo que está envolvido nisso, porque transtorno não causa transtorno só para a pessoa, mas para todos os envolvidos. E aí nós entramos, eu comecei com um exemplo com vocês sobre uma criança que já fala algumas palavrinhas com acertabilidade, mas que tem baixa performance visual e tem questões motoras consideráveis. Visto tudo isso, e aí a família também não conseguia esse engajamento porque era um custo de resposta muito grande. Tentaram entrar com PECs, tentaram entrar com POD, tentaram vários sistemas prontos e não dava certo para essa criança, não dava certo mesmo. E aí nesse processo tem os sinais de bebês, né, os baby sign, que eu gosto muito, né, do uso desses sinais de bebês, para alguns casos. Só que esses sinais de bebês a gente tem que ter, eu trago com esse nome, mas eu vejo a necessidade de a compreensão que ele tem que ser construído com base no repertório desse aprendiz. Então nós vamos analisar os movimentos que ele faz para poder construir. Então, já que ele fala já algumas palavrinhas, nós vamos construir alguns verbos com movimentos e trazer essas palavrinhas junto, porque a maioria dessas palavrinhas que ele fala são substantivos. Então, essa construção, selecionando o que é essencial, nós conseguimos mais acertabilidade. E aí vem uma questão de tudo isso, gente, que nós precisamos de um trabalho muito em conjunto, nós precisamos ser muito parceiros. Então, o que é importante, por exemplo, para essa criança? Que ela saiba negar, que ela possa pedir para sair, que ela possa pedir para parar. Isso é muito importante. É muito importante eu analisar as coisas que ela mais pede durante o dia para ser mais assertiva. Então, ela quer beber. O que ela bebe? Ah, eu quero beber. Beber. O que você bebe? Ah, ela bebe leite, ela bebe água e ela bebe suco. Ah, então aí nós podemos trazer uma transição de um sistema
onde ele fala, porque já que ele já tá pedindo alguns desses sons, com esse movimento, para a pessoa entender, porque o que acontece, como ele tem muitas falhas na transição de fonemas por conta da praxia, nós temos que entrar com um sistema que a pessoa entenda. Ok, ele tá pedindo bebê, pronto, eu sei que ele gosta de beber essas 3 coisas. Então, no momento que ele for pedir, você já vai, ele vai falar, provavelmente a primeira vez ele vai errar, ele vai fazer uma transição, já é um som parecido. Aí você já vai entrar com o sistema de correção de erros, que existem várias técnicas, análise de comportamento aplicada de técnicas de correção de erro, e entrar com os processos de dicas e ajudas, as pistas táteis, que no termo das fonos, né, na análise de comportamento a gente fala sobre dicas e ajudas, nessa transição de fonemas para ajudar. Então, nesse momento, o profissional já sabe que ele quer beber alguma coisa. Então, deixa eu ver se eu tenho umas figurinhas aqui, se elas estão aqui nessa pasta para mostrar para vocês. Ah, não estão. Ah, não, tô sim. Tem umas figurinhas. E aí, vamos lá trazer aqui as figurinhas para vocês terem uma noção. Essas figurinhas, gente, eu coloquei até lá na Liga Light pra... Ai, só tem morango, mas o morango é tão ruim de mostrar, né? Digamos aqui... Nossa, tô toda descabelada, Jesus amado. Aqui, ó. Esse aqui já foi do Aquiles, então a gente usava muito isso. Então, ele queria o mamá. Tá escrito leite aqui, mas o outro que a gente modificou é o mamá. E aí, gente, deixa eu falar uma pra vocês. Só basta você, Carol, antes de você sair, escreva Liga, que você entra na Liga Light. Essa aula eu vou colocar lá na Liga Light. Basta você entrar, Liga Light é de graça, gente. Basta vocês escreverem Liga, que aí vocês podem... Escreva Liga. Pronto. Basta você escrever Liga aqui nos comentários que você vai receber no seu direct as instruções para você se inscrever na Liga Light, tá? Só basta Liga que aí você recebe as instruções. Eu vou colocar essa aula lá. Lá tem essas fichas, essas várias fichas tem lá. E nessas fichas, atrás dela tem explicando passo a passo e tudo. Então tem tudo lá na Liga Light. Então voltando aqui, gente, para a questão. Nesse momento, você vai entrar com o sistema de dicas e ajudas na boquinha dessa criança. E se você conseguir estar com uma figurinha para mostrar a figura junto, seria o ideal. Seria o ideal. E com a grafia, com a forma que está escrita junto, e eu já vou explicar por quê. O que acontece é o seguinte, gente, quem vai ensinar esse sistema de dicas e ajudas na boquinha, essas pistas, é a fono. Porque a fono sabe sobre a aprendizagem motora da fala. Ela vai saber sobre como você vai posicionar o corpinho dessa criança. Às vezes a gente vai ter que dar uma ajuda, ajudar nessa vibração. Então, você coloca a mão da criança na sua garganta para ela saber como é que vibra, para ela ter esse feedback dessa vibração, ou colocar a própria mãozinha no pescoço dela para ela sentir a vibração. Você vai dar as ajudas na boquinha, como posiciona. Só que a fono, ela vai construir esse sistema de dicas e ajudas, essas pistas, para essa criança e para essa família. Ela vai olhar o repertório dessa família, como essa família consegue fazer, e não vai ser necessariamente para todos os fonemas. Vai ser porque o que acontece? Quando nós estamos estudando aprendizagem motora da fala, nós podemos construir as palavras de frente para trás ou de trás para frente. Então, às vezes, a gente vai dar um sistema de dicas e ajudas no início da palavra para aumentar a acertabilidade, e a gente vai construindo esses acertos até construir a palavra inteira, de frente para trás ou de trás para frente. Então isso daí vai ser construído com a fono. E aí, gente, eu quero jogar... eu vou falar uma coisa muito forte aqui, muito polêmica para vocês.
E as fonos que tiverem aqui, eu espero que vocês compreendam o que eu estou querendo dizer. Eu tô tendo uma gastrite praticamente com as fonos que falam que tem formação em prompt, que falam que tem formação em DTC, que tem formação REST, tem formação no que for sobre aprendizagem motora da fala. Só que o que acontece? Ela só faz na clínica e não ensina os pais. Não mostra como se faz. Gente, é uma coisa assim que não faz sentido. Eu vou pegar aqui o livro para vocês, gente. Eu separei aqui o livro da Margaret Fish, que é uma das referências, que foi traduzido pela Elizabeth Juste, que é um livro maravilhoso e é obrigatório para qualquer pessoa que estuda sobre apraxia de fala. E quais são aqui, ó? Ela fala os bases do tratamento efetivo da apraxia de fala na infância, princípios da aprendizagem motora da fala. Sequenciamento de fonemas, prática repetitiva, intensidade do tratamento, seleção da emissão-alvo, pistas multissensoriais e feedback. Intensidade do tratamento. Gente, digamos que seja uma raridade e essa criança faça terapia fonoaudiológica todos os dias. Digamos que essa criança, todo santo dia, vá na terapeuta, todo santo dia não, 5 vezes por semana. Então ela faz ali de 5 a 10 horas de terapia fonológica. Digamos que ela faça isso tudo. Isso é pouco. Isso é pouco perto da vida da criança. Porque os pais têm que saber, a escola tem que saber. Então, se esse terapeuta, qual é a obrigação dele? Ele não vai estar ensinando prompt para a família. Gente, prompt é uma coisa imensa. Prompt é quase uma filosofia. Prompt é um negócio gigantesco. Eu não sei, eu não fiz a formação de prompt. Eu só leio as pesquisas, os estudos. E do que eu estudo sobre prompt, do que eu estudo sobre REST, do que eu estudo sobre DTC, eu estudo mais DTC, gente, deixa claro, porque é o que eu tenho mais acesso. É o que é mais livre para ter acesso, é o DTC. Mas exige, é uma coisa imensa, imensa. O terapeuta, o fonoaudiólogo, ele estudou tudo isso, ele sabe a base. O que ele vai? Ele vai construir isso daqui para os pais. Ele vai olhar o repertório dessa criança, olhar o repertório dessa família e vai construir um sistema de pistas e ensinar. E aí o que cabe ao profissional? Simples. Levantou o repertório que vai ser usado, filma de frente, pega uma câmera e mostra como é que você está aplicando de frente. Filma de lado e faz um pacotinho, manda para a família. Palavra tal. Manda. Explica como é o sistema de ajudas, manda um áudio falando, olha, se você tá observando, eu peguei na bochecha, eu peguei aqui em cima do lábio, dei uma leve pressão, foi dessa forma. Você tá observando que o posicionamento corporal dele, eu tive que acertar a questão da postura por conta para facilitar o fonema, porque quando a gente fala assim, olha a dificuldade que eu estou falando assim, ó, lá, olha a dificuldade, como é difícil, falem dessa forma. E aí você pede para a família repetir isso e filmar para ela, como para ela poder olhar e ver se tá ok. Então ela vai modelar essa família. Então ela vai vão ter dias só de treinamento familiar. Vem cá, pai, ó, hoje a terapia é em você. Então, grande parte do tratamento da aprendizagem motora de fala é trabalhando os pais, os professores. Então, você vai puxar esse pai, essa mãe, trazer para dentro da clínica e falar, olha, agora você faz. Você viu eu fazendo? Aí você vai acertar, você vai fazer a aprendizagem motora nos pais agora, que é pegar nessa mão desse pai, modelar o movimento que ele tem que fazer, como ele tem que estar posicionado, a posição do pai, a posição da criança, sabe? É isso que tem que ser feito. Quem quer saber o livro, gente, Como Tratar a Apraxia de Fala da Infância, Margaret Fish. Esse livro, gente, é vendido pela Abrapraxia. Se vocês não conhecem a Abrapraxia, vocês têm que conhecer.
eu sou apaixonada pela Elizabeth Juste e pela Monique Ferro, então são duas grandes referências no Brasil na área. Então eu vou colocar aqui todas as referências para que vocês saibam. Vou colocar Abrapraxia. Eu sou encantada com o trabalho delas. A Monique Ferro e a Elizabeth. Aqui, gente, coloquei as três aqui, ó. Abrapraxia, Monique Ferro e Elizabeth Juste. Gente, assim, cola nelas que é sucesso. Elas são maravilhosas. Eu sou encantada. Tudo que eu queria era ser supervisionada por elas. É um sonho meu ser supervisionada, assim, como mãe, né, por elas. O que elas produzem fizeram muita diferença na minha vida e na vida de muitas outras pessoas. Então tá, gente. Então vocês compreenderam a importância da fono fazer isso. Então nós estamos com esse aprendiz e esse terapeuta tem que ensinar para essa mãe isso. Não cabe a mim. Essa criança que eu tô contando para vocês, ela tem uma supervisão, essa criança tem uma fono e essa fono tem formação em prompt. Então cabe essa fono fazer esse trabalho. Eu, como uma especialista em análise do comportamento, cabe a mim o quê? Avaliar tudo isso e incorporar. A análise do comportamento, ela vai ser um esqueleto, ela vai estruturar a intervenção, mas quem vai dar corpo à intervenção são os terapeutas. Só que tem uma questão, essa criança tem uma questão séria de seletividade alimentar. E aí, lembra que eu falei lá no início da aula para vocês que seletividade alimentar junto com a apraxia de fala, elas estão intimamente ligadas, e autismo. Você junta o autismo, a apraxia de fala e a seletividade alimentar, elas andam ali, quando você pega, elas estão totalmente correlacionadas. Por quê? Essa criança come em bloco. Então ela tem dificuldade de sentir esses alimentos, por quê? Ela fala, a forma que ela faz. As pessoas estão pedindo para eu responder perguntas. Vocês estão vendo que tá uma loucura aqui de entra pessoa, explica. Tem que usar a caixinha de pergunta. Tem um balãozinho onde você clica e você manda a sua pergunta lá. Porque as perguntas vão indo e eu não vou conseguir voltar. Gente, é muito difícil de eu conseguir voltar porque eu tenho que seguir uma linha de raciocínio aqui com vocês. Então vamos lá, seguindo. Perguntas eu sempre deixo pro final, tá? Para quem não tá acostumado com o esquema das minhas lives. Vamos lá para a questão. Então, eu vou consolidar isso. Então, ela tem uma questão, ela tem uma profissional que é da área alimentar, ela tem uma questão sensorial, ela tem a rigidez comportamental e tem a questão da apraxia. Então, a gente tem que pensar em toda essa questão envolvida. E aí, nessa construção dessa comunicação aumentativa alternativa, entrou essa questão de esse terapeuta, esse fono, trabalhar a acertabilidade dessas palavras que já tem, ver o que é mais importante de todas essas palavras, o que mais essa criança pede do dia a dia. Por quê? Menos é mais. A gente vai treinar essa família para isso. Nós vamos separar e estratificar essas palavras junto com os verbos, e esses verbos vão ser movimentos. E como essa criança tem baixa performance visual e tem dificuldade no processo de imitação, nós vamos modelar. As pessoas têm uma noção que tudo tem que ser ensinado por imitação, e não. Nós podemos ensinar, principalmente para pessoas autistas. Eu falo que assim, uma das bases da aprendizagem é sistema de dicas e ajudas. E como é movimento motor, nós ensinamos com ajuda motora. Então é mãozinha sobre mãozinha. Ah, você quer ajuda? Então a gente vai... Ele tá querendo pegar uma coisa que tá difícil, derrubando tudo. A gente já vai juntar a mãozinha, por exemplo, se isso daí fizer repertório para essa criança, se ela tiver condições, a gente vai juntar essas mãozinhas dela e falar... Você quer ajuda? Que ela performe rapidamente. Ajuda! Ou no início, a gente só junta a mãozinha, fala o som, para ela ouvir o som e já pega e entrega.
já pega e entrega. Então vai depender do estágio. Ela quer beber o suco. Então a gente... você quer beber o suco, você já sabe o que ela quer, então a gente vai modelando isso com os movimentos. Você quer comer a batata. Comer a batata. Então você vai dar as ajudas na boquinha dessa criança, mas ela não consegue falar o batata. Ela só consegue falar o bat. Então, o que nós vamos fazer? O sistema, por exemplo, de frente para trás. Se ele tem mais acertabilidade com o ba, só que o tata, às vezes ele fala tá, 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 ou ele troca o som, tem essa variabilidade, a estratégia vai ser de frente para trás, dando esse sistema de ajudas na boquinha da criança. Então, ir com movimento. E aí, uma questão que eu falei para vocês sobre ter a figura e a grafia. Por que isso? A escrita. E isso daqui, gente, tem estudos que mostram qual é a melhor fonte, como tem que ser escrito, posicionamento, se a gente tem que aumentar a letra conforme a transição dos fonemas que a criança vai criando. Então, se ela tem dificuldade de falar melão, mas ela fala o me, e o lão tá com dificuldade de estar trabalhando, às vezes o me tem que estar mais em destaque. Isso por quê? Isso daqui já vai ajudar na pré-alfabetização. Nós vamos estar fazendo me, mostrando a figura do melão que ele quer. Você quer comer. Você quer comer o melão. Ele já faz o me e você vai dar ajuda pro lão. Lão. Aí você vai colocar... Aí as pessoas acham que as fonos... Piram quando falam que não pode dar ajuda total para uma criança falar. Elas falam, mas peraí, eu trabalho com isso, eu dou ajuda total. Eu levo a língua dessa criança, eu pressiono aqui, eu faço todo um sistema aqui para essa criança falar e eles falam que não pode dar ajuda total. E sim, as fonos dão um sistema de ajuda extremamente robusto e ela vai ensinar a posicionar. Tem crianças que no início não vão deixar você colocar a língua, levantar a linguinha dela. E aí o que você faz? Você vai começar só a dar uma ajuda por fora. Por exemplo, algumas crianças vão ser assim, outras você já vai conseguir levantar essa linguinha para ela fazer o melão. E aí, nós vamos estar trabalhando isso várias e várias vezes ao dia. Então, figura, a imagem, a foto, o falar, o gesto que vem antes. Então, a gente vai trabalhando toda essa sequência com essa criança. E aí vem a grande questão, né, Dani? Nem sempre a gente vai estar com essas figuras, nem sempre nós vamos estar podendo dar esse sistema de dicas e ajudas tão robustas. Por isso que é tão importante os gestos estarem envolvidos nisso. Por quê? Os gestos, gente... Nossa, eu tenho que desligar, gente. Eu tenho um compromisso daqui a pouco. Os gestos, eles vão ser muito importantes nesse processo para dar robustez nessa comunicação. Porque o que nós temos? O que nós carregamos para todos os lugares? A gente não carrega uma pasta. Às vezes os pais não vão conseguir carregar a pasta de palavrinhas para praia, porque vai estragar. Não vão conseguir carregar o tablet, o tablet acabou a energia. Nós temos nós mesmos. Nós carregamos, por isso que o uso de gestos, eu não tô falando sobre Libras, porque as pessoas acham, então tem que ensinar Libras para criança. Não estou falando isso. Libras é extremamente robusto, é legal, tomara que consiga. Se conseguir implementar Libras, massa, maravilhoso. Eu tô trazendo gestos bem mais primordiais, aqueles gestos que são mais simples, construídos com base no repertório dessa criança e que todos entendam. Que todos entendam, que a gente possa ensinar a todos. Então, assim, gente, assim, eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Para vocês, eu vou usar um gesto que nós usamos com Aquiles. Isso daí foi do Aquiles, com base no repertório dele. E nós, ainda tem esse detalhe, gente. Quando a gente entra com uma comunicação aumentativa alternativa para nossa criança, nós temos que usar também. Nós temos que ser parceiros de comunicação no sentido que se eu vou falar que eu vou fazer tal coisa, por exemplo, eu estou falando com meu filho, tá todo mundo ali envolvido, eu falo assim, eu vou tomar um suco. Então eu fiz assim pra mostrar que eu vou tomar um suco. Eu vou tomar um suco, ele não vai tomar um suco, ele não vai pegar o suco pra mim. Mas eu tô usando
essa comunicação para ele entender que eu estou indo tomar um suco. Então, se os pais, eles não se comunicam através de figuras, então o terapeuta passou ali um sistema de figuras e ele não está usando o sistema de figuras para se comunicar com a criança, para mostrar, não faz sentido, ele também tem que usar, todo mundo tem que usar. Então, os gestos é a mesma coisa. Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui para vocês, com um gesto, e eu quero que vocês me falem que gesto, o que significa esse gesto para vocês, para eu ter uma noção se isso tá muito distante ou não. Por exemplo, olha aqui. Para vocês, o que significa esse gesto? Eu quero que alguém fale aqui o que acha que significa esse gesto. Eu vou olhando aqui as perguntas. Tá bem próximo de alguns. E, ó, sair, partir. Exatamente, vamos, ó, sair, vamos para outra coisa. Então é justo, vamos embora, exatamente. Esse gesto, vocês estão vendo que assim, esse gesto foi um gesto implementado para o Aquiles. E aí é uma coisa muito curiosa que o conjunto de gestos que foi implementado para o meu filho ficou tão enraizado nele que quando ele está mastigando e ele não consegue falar sair porque ele está comendo alguma coisa, ele está com a boca ocupada comendo e ele quer sair, ele ao invés de falar, ele já faz o movimento e a gente sai. Então, olha como isso é importante. Quando ele tá com a boquinha comendo ou tomando algum líquido e ele quer sair, ele já faz o movimento pra tá ali. Esses dias eu tava escutando música no carro e ele tava ali atrás e ele viu que eu não estava escutando ele, porque ele tava falando baixinho. E aí ele fez o gesto e aí eu vi pelo negócio e eu falei, você tá querendo sair do carro, né? Aí percebi toda a questão. Então viu que legal, gente? Os gestos, então o que a gente pode levar com a gente é a melhor forma de comunicação. Vou responder algumas dúvidas rapidamente porque eu vou ter que sair. Aqui, como saber se apraxia de fala ou hipotonia nos músculos da face? Tá, a apraxia de fala, gente, a hipotonia nos músculos, ela é muito característica da disartria. Então, no livro aqui da Margaret Fish, tem uma tabela muito legal que ela traz os principais transtornos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que não é a minha área, gente. Isso daí vocês vão perguntar para uma fono, tá? Eu tô falando essas coisas aqui de enxerida. Porque eu sou enxerida mesmo. As fonos, gente, eu tenho as fonos que me amam e eu tenho as fonos que me odeiam. Mas me odeiam assim com força, do tipo, me xingam. Toda vez que eu falo sobre a área, é engraçado. E eu sou apaixonada pela área de fonoaudiologia. Eu coloco vocês no pedestal. Eu falo, gente, procura fono e tudo. Só que tem umas que ficam com raiva só de eu falar sobre fono. Elas falam, você não pode falar. Gente, eu leio as pesquisas, eu leio os estudos. Eu não vou fazer o seu trabalho porque eu não sei fazer o seu trabalho, apesar que eu amo estudar sobre o que você faz. Então vamos lá, gente. Nós temos aqui essa tabela, que ela é super legal nesse livro aqui da Margaret Fish, que ela mostra essa tabela comparativa entre a apraxia de fala, a disartria e o transtorno fonológico severo. Eu vou tirar uma foto dessa página e vou colocá-la no meu canal. Eu tenho um canal aqui no Instagram. Quem quiser participar, eu vou colocar a foto disso lá, tá bom, gente? E aí, depois que eu terminar a live, coloco. Aqui, ó, é a Margaret Fish. Eu vou mandar a foto no meu canal, tá? Gente, eu vou mandar a foto no meu canal. Terminou a live, entrem no meu canal do Instagram. Eu tenho um canal, aquele canal onde muitas pessoas participam. E aí eu mando lá essa foto. Então ela tem essa tabela que tem apraxia verbal, disartria e transtorno fonológico severo, que tem uma tabela comparativa. E o que você trouxe, ela é muito característica da disartria,
que é justamente essa questão mais hipotônica. Consigo estudar a aba em casa e ajudar meu filho? Sim, você consegue, você consegue. E, gente, vamos lá. Eu passei por várias fases da minha vida aqui nessa internet, que quando eu comecei a estudar a aba, eu comecei pelos cursos mais formais e tudo. E eu tinha um conceito muito equivocado, que é o que tem no Brasil sobre aba, que mostrava uma rigidez da aba, que aquela forma de registro muito rígido. E aí, conforme eu fui estudando, me aprofundando e tudo sobre análise de comportamento, eu vi que não é assim. Nós temos que entender certos princípios. Eu falo que os pais, eles têm que entender 3 coisas muito importantes da análise de comportamento. São as 3 grandes práticas que têm evidência na análise de comportamento, tá, gente? Falar que, assim, quando a gente fala que a aba tem evidência, são práticas baseadas na análise do comportamento aplicada, tá? Que são os sistemas de dicas e ajudas. Os pais têm que saber, eu tenho uma aula sobre isso. Isso daqui eu tô falando pra vocês na Liga Autismos. Basta vocês escreverem Liga aqui. Vocês escrevam Liga, que aí vocês se inscrevam na Liga Light. Eu tenho uma aula disponível justamente sobre isso. Sobre isso que você precisa. Sistema de dicas e ajudas. E tem os slides, tá, gente? E tem certificado. Quem assistir essa aula ainda sai com certificado. Sistema de dicas e ajudas, tem a questão de correção de erros, técnicas de correção de erros e reforçamento. Então, esquemas de reforçamento. Essa minha aula eu dei na semana passada. Vocês assistindo essa aula pela Liga, dentro da Liga Light, é de graça. Vocês vão ter certificado, os slides e mais material de apoio, que eu coloquei um artigo científico para vocês lerem ali também. E tem também... Eu coloquei uma outra coisa também que eu não tô lembrada, mas eu tenho 3 materiais que tem lá. Então basta vocês escreverem Liga que vocês vão participar lá. Aconselha-se pais a não ter terapeutas dos filhos. O que você... Aconselha-se pais não ser terapeutas dos filhos. O que você aconselha? Ai, gente, é uma discussão tão grande disso, porque o que acontece? A gente vive uma realidade no Brasil que é muito complicada. Quando a gente fala sobre autismo, quando a gente fala sobre transtornos mentais de forma geral, o que a gente está falando, basicamente, o que é terapia para pessoas que têm transtorno? É aprender, é aprender, é aprender novos comportamentos. Aprendizagem é o quê? Aprendizagem é vida. Aprendizagem não é estar dentro de uma clínica. Não é estar num ambiente totalmente diferente do que você vive. Aprender é na vida. Então os pais têm que saber, sim. A escola, seria ótimo também isso dentro da escola. A escola é um lugar onde a criança aprende o tempo todo. Então faz parte desse processo terapêutico, a escola, a casa. Outra questão também envolvida, gente, que não existe mais essa questão da criação por instinto, simplesmente. Nós vivemos numa sociedade extremamente complexa. Os pais de crianças típicas, gente, eu não gosto muito de usar esse termo, mas acaba sendo o termo mais usual, mais didático de se falar. Muitas vezes eles têm a falsa impressão que pode levar a vida e tá tudo bem. E aí vivem o que eu vejo de transtornos, a família vivendo um transtorno porque não sabe lidar, porque não aprendeu, porque não estuda, porque não tem interesse em estudar. E nós que temos filhos que têm um desenvolvimento atípico, a gente está estudando o tempo todo. E às vezes a gente melhora muito mais a nossa qualidade de vida por conta disso. Então a criação por instinto, ela acho que não cabe mais pra gente. Nós vivemos numa sociedade muito, muito complexa e a gente tem que estar estudando. Então, aprender sobre terapia e tudo, essas coisas, é aprender pra vida. E aí, tem momento, gente, que até hoje, eu com meu filho, eu brinco que eu visto a capa do mago. Tem hora com Aquiles, por exemplo, o Aquiles, ele passou uma fase que foi muito complicada, gente, muito complicada.
na época que ele estava tendo comportamentos muito disruptivos, muito, muito, muito. E aí, foi aí o momento que eu me especializei em comportamentos disruptivos, que eu fui estudar os estudos do Hanley, que eu fui estudar os estudos do Iwata, que eu fui pegar um bando de supervisão na área, porque os disruptivos dele, assim, viraram uma coisa muito séria, que ele corria risco de vida nesses disruptivos. E aí eu falava com meu esposo que nesses momentos eu vestia a capa do mago e eu virava a coterapeuta do meu filho. Eu deixava de ser mãe e virava coterapeuta quando eu via que esses disruptivos iam acontecer, porque eu tinha que pegar minha ansiedade, todo o meu emocional, guardar numa caixinha e falar, Dani, agora não. Agora você... Então, assim, cada um vai ser de um jeito. Tem mãe que fala assim, não, eu quero ser mãe, você é mãe. Tudo bem. A outra fala, não, eu sou coterapeuta, tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Nós somos... O nome não importa. O que importa é a sua relação com o seu filho, é a melhoria de qualidade de vida. Cada um vive do seu jeito. Então é isso, assim. Gente, eu tô respondendo só o que tá na caixinha, tá? Eu não vou repetir as mesmas pessoas, porque tem muitas aqui. Sou professora do AE, tenho 5 estudantes TEAs não verbal, baixa renda, sem fono, como ajudar? Começo como? Eu vou montar um documento, gente, eu tô querendo montar uma planilha para ajudar justamente esse tipo de coisa para ensinar a família. Quando você tem uma criança numa situação dessa, vale ainda a aula que eu falei para vocês, gente, essa aula gratuita que eu dei. O que você precisa saber e o que essa família precisa saber? Como ajudar, o sistema de dicas e ajudas, como corrigir os erros quando eles acontecem e como reforçar comportamento. Se você tem essa base, você não precisa, gente, registro comportamental é super importante, tudo para dar robustez, mas os pais, eles têm uma amostra comportamental tão grande que eles sabem se tá melhorando ou se tá piorando, eles têm esse entendimento. Você como professora, você também tem esse entendimento, porque você tem uma amostra comportamental muito grande. Então esse tripé, se você entende sobre dar ajudas, corrigir erros e reforçar comportamento, as coisas começam a fluir. Então assista essa aula, escreva Liga aqui nos comentários, se inscreva na Liga Light, ela é gratuita e tente ensinar isso para os pais. Eu acho que isso daí é uma boa base. Criança 5 anos, fala funcional, podemos usar? Pode! Pode, comunicação aumentativa alternativa. Eu não sei da onde as pessoas acham que comunicação aumentativa alternativa é só para aquela criança que não fala, gente. Vocês vão receber no direct, tá, gente? A comunicação aumentativa alternativa, eu tenho um caso que eu adoro falar, de um adolescente que ele tem altas habilidades, todo mundo achava que ele era TOD, mas por quê? Ele tinha saltos de raciocínio, e aí os irmãos, ele é autista também, né? Depois fechou o diagnóstico de autismo, TDAH, então impulsividade lá em cima. Então, o que acontece? Ele tinha esse salto de raciocínio e aí, com isso, ele não conseguia falar o que ele queria. E aí nós entramos com um sistema de cartões para ele parar. Então todo mundo foi instruído que quando ele vinha com esse sistema de cartões, ninguém era para sacanear ele, era para todo mundo dar aquela freada, para ele reorganizar o raciocínio dele e falar. Isso é comunicação aumentativa alternativa, é uma forma dele se comunicar, é uma forma dele falar, gente, parou o mundo, deixa eu me organizar aqui para conseguir me comunicar. Gente, eu só consegui responder as perguntas que mandaram nas caixinhas, eu tenho um compromisso agora. Eu tenho que voar, praticamente, né? Não vou voar literalmente, né? Mas eu tô num processo de mudança. Eu vou ter que fazer uma reforma num apartamento, gente. Infelizmente não queria reformar, mas vou ter que reformar. E eu vou ter que me mudar para uma casa. E aí vai ser bom, porque a gente tá montando um mini estúdio na casa. Eu tô quase surtando com essas mudanças. Eu tô noite sem dormir, porque só de pensar em... Ai, meu Deus do céu, em me mudar... Eu odeio mudar. Chega a ser hipocrisia, né, gente? Eu fico falando aqui pra vocês sobre terapia, sobre trabalhar rigidez comportamental com as nossas crianças, mas eu, burra velha aqui, quase chegando aos 40 anos, eu tenho
tanta inflexibilidade em relação a isso. Mas tanto, eu tô me matando por dentro, gente, vocês não têm noção. Então, assim, vamos trabalhar com as nossas crianças para não chegar a adultos iguais a mim, que tá comendo todas as unhas, tá comendo toda eu já passei por várias fases, né? Só de pensar nessa mudança. Eu já fui pra compulsividade alimentar e aí eu tive que trabalhar a compulsividade, envolvido nisso, em toda essa questão, em várias questões envolvidas, o meu transtorno de pânico eu desenvolvi, um monte de coisa, porque são as comorbidades do autismo. E aí agora eu vou ter que ir nessa casa, que eu vou me mudar, pra fazer a detetização, né? Vai ter um moço que vai lá detetizar. Ai, vai ser bom. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Graças a Deus a gente tem condições de fazer dessa forma, pensar dessa forma, né? Um abraço pra vocês. Então, gente, só falar pra vocês. Terminando a live, entrem na Liga Light. Na Liga Light tem aulas gratuitas, com certificado, com tudo pra vocês ali. Tem a Liga Premium, lógico que eu quero que vocês sejam premium, né, gente? Porque esse é meu ganha-pão, isso aqui sustenta minha família, que sustenta tudo. E ela tá riquíssima, cheio de material, cheio de cursos. A Liga Premium, mas se você não tem condições financeiras, que eu sei que essa é a realidade da imensa maioria dos brasileiros, tem a Liga Light. Nós temos também o meu canal aqui no Instagram, onde eu vou mandar a foto do livro que eu prometi pra vocês e a foto da página. Então é isso. Terminando a live, e curta essa live, gente. Não esqueça, eu vou terminar a live, deixa seu coraçãozinho aqui, deixa um bilhetinho de amor. E outra, quando terminar a live, vocês também podem escrever liga nos comentários que vocês recebem automaticamente as instruções, tá bom? Beijo pra vocês e até mais!